Oi pessoal, boa noite. Voltando aqui com a transmissão ao vivo. Tudo bem com vocês? Voltando agora, quem estava ali online, peço desculpas. Realmente, às vezes a gente tem essas falhas, né, de problemas técnicos, não é? Então, já peço desculpas. A live, pela primeira vez sendo transmitida aos sábados, tem gente que nunca de repente acompanhou essa live, tá aí com esse probleminha técnico, né? Eu espero que agora fique bem, né? Certo? Então, quem não tinha entrado, então seja bem-vindo. A gente já estava com várias pessoas online e infelizmente deu problema. É isso, né? Isso que é bom, não é? A gente tem as adversidades. Oi, Sônia, boa noite, tudo bem? A gente tem as adversidades e é isso, não é? A gente tem que aprender a lidar. Surgiu, pronto, a gente vai lá, resolve. Inclusive, até outro dia eu falei numa live a respeito disso, né? Dos nossos problemas, né? Jeane, pela primeira vez, boa noite, Jeane. Nelson, tudo bem? Agora eu acho que agora vai, né? Se der probleminha, a gente tenta solucionar novamente e sigamos em frente. Beleza? Certo? Peço a compreensão de vocês. Vocês que estão aí no mundo inteiro assistindo a gente, certo? Olha só quanta gente tinha chegado já conosco, o pessoal do mundo inteiro. Eu vi lá Nova Zelândia, da Califórnia, Portugal, esse Brasil imenso que sempre está nos acompanhando. Pessoal sempre do Rio Grande do Sul, de Minas. Aí a Jussara tá falando que tá lá em Miami assistindo a gente. Que bom. Damares, primeira vez. Damares, a gente sempre tá aqui de domingo à noite, tá bom? Eu vou passar Super Bonder, Márcio. Desculpa aí, tá? Realmente deu um susto em todo mundo. A Carla de Marsella, de Lontra, Santa Catarina. Olha, da Alemanha, Adriana. Nossa, quanta gente legal que tá assistindo aí, né? A gente lembra que aqui nós temos o nosso horário, né? Então, se a gente for olhar os fusos horários pelo mundo aí, vai perceber que tá legal, bacana vê-los aqui, né? Muita gente pela primeira vez, né? Aqui na nossa live, acompanhando aqui. Só lembrando, todas as lives elas ficam disponíveis no canal do YouTube. Quem quiser é só acessar lá, Mensageiros de Luz no YouTube, é, e vão lá, vocês acessam todas as lives que a gente gravou aqui. Oi, Grace, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aí, mais essa live, tá bom? Oi, Ana, de Portugal, a Miriam de São Paulo, Pinhais, no Paraná. Vocês deram uma olhadinha já no tema dessa noite? O tema dessa noite, perdas necessárias. Se eu perguntar para vocês assim, quais são as perdas que a gente vai passando ao longo de uma vida, ao longo de toda uma existência, quantas e quantas vezes a gente vai perdendo? Então, se eu falar assim, ó, ergam a mão, não tem como erguer a mão, né? Só colocar a mãozinha ali e falar assim, se eu perguntar, quantos de vocês já tiveram algum tipo de perda? Se eu falar assim, olha, quantos de vocês já passaram por alguma perda? Eu tenho certeza que, olha, no momento temos 300 pessoas nos assistindo aqui. Eu tenho certeza que todos, de alguma maneira, já passou por algum tipo de perda, certo? Então, por que esse tema? Por que esse tema hoje, para a gente discutir aqui e trazer para vocês? Aí eu já estou vendo as pessoas colocando que perderam a mãe faz 20 dias, o marido há algum tempo, certo? É isso. A gente vai passando por perdas constantemente, sempre, certo? Então, só que às vezes a gente tem que se dar conta de que elas são necessárias na nossa vida. Mas vamos tentar entender isso? Vamos tentar compreender isso? Boa noite ao pessoal que está chegando aí, certo? Pessoal que vai acompanhar amanhã no domingo, não é
Não estou ao vivo, tá bom? Eu estou fazendo essa live hoje no sábado, certo? O pessoal que está chegando, de Brasil inteiro, sejam muito bem-vindos. Vocês que estão chegando pela primeira vez aqui, certo? Para quem não me conhece, sou o Ed Martino, sou trabalhador da Casa Mensageiros de Luz aqui em Americana, São Paulo. Nós temos o hábito de fazer as nossas transmissões ao vivo toda terça e toda quinta por esse mesmo canal, tá bom? Então, olha só, as perdas, elas vão permear o nosso cotidiano sempre. Desde as mais pequenininhas, aquelas que a gente nem nota às vezes que são perdas, até aquela que realmente vai nos incomodar. Como uma pedrinha, sabe aquela pedrinha no sapato que fica lá pequenininha, te incomodando? E também tem aquelas perdas que elas podem ser de média ou aquelas, sabe aquelas perdas chatas, sabe assim, tipo perder o celular, perder o voo do avião, o voo de um avião, né? São tantas que se a gente fosse dar conta, a gente teria uma boa dezena delas por dia. Vamos somar aí quantas perdas a gente teve hoje, certo? Desde a hora que vocês se levantaram. Muitas e muitas perdas, não é? Muitas. A gente vive perdas cotidianamente. E muitas delas, elas vão causar um sofrimento que não é proporcional ao tamanho da sua perda. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, por exemplo, uma perda boba, ela pode nos chacoalhar sem dó nem piedade. Enquanto às vezes a gente pode passar batido por algo que deveria nos derrubar do chão mesmo, assim, sabe? E o que é isso? Elas dependem não só delas, mas vai depender de nós. Como a gente vai reagir. Então, às vezes, uma perda pequenininha, uma perda boba, ela pode causar um impacto em você muito maior que uma perda enorme, uma perda grande, certo? Mas como assim, Ed? O que você está querendo dizer? Se a gente observar, ao longo da nossa vida, a gente cresce desistindo e perdendo muitas coisas, certo? Muitas coisas. Só que é por meio dessas perdas, das nossas perdas, que a gente se torna um ser humano plenamente desenvolvido. Vocês entendem como a gente vai perdendo? Vamos dar um exemplo assim. Qual é a nossa a primeira grande perda? O nosso primeiro grande trauma, por exemplo, é a perda do nosso do útero, do útero de nossa mãe. A gente já começa tendo uma grande perda em nossa vida. A gente está lá assim, ó, aconchegado, a gente está lá quietinho, né? Calor ali do útero, da nossa mãe. De repente a gente vai para o mundo. Vai para o mundo, aí já era, né? Aí a gente já nasce chorando, a gente já se conecta com esse mundo por uma perda. Por uma perda. Então, sendo assim, o que acontece? Para compreender as nossas vidas, nós precisamos compreender como a gente enfrenta nossas perdas. Ou seja, o nosso processo de autocompreensão. Ele pode, o que acontece? Ele pode ampliar o campo das nossas escolhas e das nossas possibilidades diante da perda. E quando eu falo perda, eu não estou falando só de perder uma pessoa. Eu não estou falando só de alguém ou uma pessoa em especial, certo? Por quê? Enfrentando as perdas que a vida traz consigo, nós sofremos, nós choramos, mas a gente, sobretudo, a gente cresce e a gente se adapta. A gente se adapta. Cada perda em cada estágio da nossa vida, ela comporta uma lição. Vocês já perceberam isso? Como eu lido com as minhas perdas e como ela comporta uma lição? Uma oportunidade de crescimento, de transformação. E isso vai, gente, até a gente morrer, até o nosso último suspiro. E, consequentemente, nós, espíritas, já que estamos numa página espírita, o que acontece?
a gente vai lidando com essa perda até do outro lado. Porque os espíritos bondosos, os espíritos que passam por outro plano, qualquer um, vamos tirar até o caráter de bondade aí, mas todo espírito que passa, certo? Por outro plano, ele também vai perder. É uma perda também para ele, certo? Oi, Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Então, vocês percebem que a gente continua perdendo por uma sequência sempre lógica de eventos. E aí, por que eu trouxe esse tema hoje? Porque é justamente isso. Se a gente vive perdendo cotidianamente, de que maneira será que a gente pode lidar com isso, hein? Porque durante todo o nosso processo de crescimento, as perdas, elas são abrangentes, como eu disse para vocês, não é? Porque a gente não perde só pela morte. A gente perde também por abandonar e ser abandonado. A gente perde por mudar e deixar alguma coisa para trás e seguir o nosso caminho, certo? A gente tem uma perda, às vezes consciente ou inconsciente, dos nossos sonhos, como alguém já disse aqui nos comentários. Pessoal, infelizmente, eu não consigo acompanhar todos os comentários, né? Mas se fiquem à vontade, assim que possível, eu entro em contato aí com vocês e tento. Tenho alguns amigos da Casa Mensageiro de Luz que vai nos apoiando nesse sentido. Mas vocês entendem que não é só a perda relacionada à morte, a gente perde os nossos sonhos, certo? A gente perde nossos sonhos, as nossas ilusões de liberdade, de poder, as nossas ilusões de segurança. E quem está muito no adulto, né? A perda do nosso próprio eu jovem. Sabe assim, a nossa juventude. Por quê? Porque a gente se dá conta que a gente não é imune às nossas rugas, ao invulnerável, ao imortal. Para vocês terem uma ideia, o adolescente, ele vive uma espécie de luto cotidianamente. Por quê? Porque o adolescente, ele perde a sua infância, certo? Ele vai perdendo a sua infância, vai perdendo a criança. Então é como se a criança que ele tinha dentro dele, está morrendo, morreu. E assim somos nós com a nossa juventude. A gente se dá conta quando começamos a perder os nossos entes queridos, a gente se dá conta da nossa própria finitude. Então por isso que nos incomoda tanto. Por quê? Porque aquele ser que a gente ama, ele foi-se embora. Mas junto com ele, a gente começa a nos enxergar na nossa finitude. Ou seja, a gente começa a se dar conta que a gente também vai terminar um dia. Certo? Então, as perdas, como o título da live diz, elas são necessárias. Elas são necessárias porque porque para crescer mesmo, né, temos que perder, temos que abandonar, temos que desistir. Então, e toda perda, ela realmente é um caminho para um desenvolvimento humano. E vai ser sempre pavimentada com renúncia, gente. A gente sempre que vai ter que renunciar algo, certo? Para seguir em frente. A gente vai ter que sempre lidar com essas perdas, né? E aí a gente tem que começar a perceber como são as nossas respostas às perdas, certo? Como elas moldaram nossa vida ao longo da nossa história. E perceber que pode ser um compromisso realmente de sabedoria, de uma mudança realmente promissora. E saber, sobretudo, gente, da lei da transitoriedade. O que é isso, hein? Saber que tudo é transitório. Tudo é transitório. A gente tem que se dar conta que da transitoriedade, muito mais que qualquer lei, é uma lei que não tem como. A gente está sujeito a ela. O que é a transitoriedade? Ou seja, é uma característica, um estado, né, de que é momentâneo, é temporário, transitório. Olha isso, olha a compreensão. E a doutrina espírita traz isso de uma forma tão maravilhosa, né? Dessa compreensão de que tudo realmente é transitório.
Chico Xavier tem um poema bem famoso, né? Que ele fala assim, ó, que tudo passa. As dores, as alegrias, tudo passa. Esse poema de Chico, né? É o exemplo claro da transitoriedade, certo? É o exemplo claro da transitoriedade, ou seja, as dores passam, o sofrimento passa, o assim como as alegrias também passam, certo? E é interessante que quando a gente não se dá conta, às vezes, né, de que a gente vai perdendo as coisas de forma inconsciente. Elas vão aparecendo, certo? Elas vão aparecendo. Por quê? A perda ela significa o quê? Privação de algo, certo? Significa privação de algo. E qualquer pessoa que passe por uma privação, ela vai geralmente sentir a pior dor do mundo, certo? Ela vai sentir a pior dor do mundo. E essa privação, ela está ligada não necessariamente à morte, como eu disse para vocês, certo? Mas, por exemplo, a perda de um emprego, a perda de uma promoção, a aposentadoria, gente. Aposentadoria, as pessoas exaltam tanto a aposentadoria, mas aposentadoria significa perder aquilo que estava uma vida toda construída ali por meio do trabalho. Aí nós temos, vocês sabiam que os maiores casos de suicídio eles estão entre o grupo de idosos? Entre idosos. Por quê? Porque eles perdem um pouquinho do sentido de vida. Se não construiu ao longo de toda a sua jornada. Perda de um relacionamento, uma separação, um divórcio, ou quando o filho sai de casa. Sabe a síndrome do ninho vazio? Olha que dor que está ali. Só uma mãe que passa por isso que tem ideia. Relacionamento mãe e filho, né? O filho sai para fazer uma faculdade, deixa a casa lá e sai para a vida, né? Ou sai para um casamento, né? A perda da saúde, doença, um Alzheimer, algum ferimento, algum acidente, a perda por exemplo, um membro amputado. E de fatos da vida, quantas coisas, né? Por exemplo, a perda de propriedade, mudança de casa, mudança de cidade. Tudo isso são perdas. Olha quantas perdas cotidianas que a gente vai tendo. A gente vai tendo muitas perdas cotidianas, sem se dar conta de como a gente lida com ela. E como a gente vai trazendo para o nosso inconsciente e transformando aquilo em sabedoria. Em aprendendo a lidar. Ter uma proatividade para poder lidar com ela. A Gisele está dizendo, perder a esperança jamais. Com certeza, né, Gisele? Certo? É isso mesmo. Né? E aí, eu chego, por exemplo, tudo isso são todos os fatos, né? Mas talvez o que mais incomoda as pessoas hoje é a questão da morte de um ente querido, algum amigo, algum membro da família, certo? Tem uma autora americana que ela começou a falar sobre morte, ela chama Elizabeth Kimbler Moss. Ela tem um livro muito instigante que chama Sobre a Morte e o Morrer. E a Elizabeth, ela diz que existem 5 estágios relacionados ao luto. Luto da perda de um ente querido, certo? Ela fala que passa assim pelos estágios da negação. Bom, quando você fala assim, não foi comigo, não é verdade isso, né? Isso não pode estar acontecendo. Depois passa pela raiva, né? Ela começa a culpar alguém, certo? Ela começa a apontar alguém pela sua perda. Depois passa pelo momento de depressão, que é o momento pior, né? Porque ela começa a se odiar naquele processo. Ela começa a dizer assim, nunca será como antigamente. E aí ela começa na ascensão. A negociação ou barganha que ela chama, a Elizabeth chama, né? Ou seja, ela começa a negociar, ela começa a perceber que ela pode ter alguma mudança aí. Até a aceitação, certo? E a Elizabeth coloca isso sobre a perda de entes queridos. Mas tragam isso para outros tipos de perda.
Tragam isso para outras situações de perda, porque as pessoas, elas não passam por essas fases aí de maneira linear. Ou seja, elas podem ir de uma fase a outra, elas, ao mesmo tempo que ela está lá na depressão, ela pode sair, ela pode voltar com raiva de novo, certo? Ela pode, às vezes, estacionar numa delas sem ter avanço por um longo período e ainda suplantar as fases rapidamente até a aceitação. Ou seja, vocês já viram, tem gente que, por exemplo, passa por uma perda, supera rapidinho. E tem outros que demoram um tempo enorme, se entregam à raiva. Isso, Evaldo, é isso mesmo. São esses 5 itens aí: a negação, a raiva, a depressão, a aceitação e a barganha. Exatamente. É isso mesmo. Então, quando começa a entrar num processo patológico, ou seja, a pessoa não sai do luto, vamos dar um exemplo assim, ó, aquelas mães que mantêm o quarto do filho intacto, certo? Porque quer conservar a memória dele. Então ele passa a entrar num processo patológico, ou seja, passou pelas fases, se manteve numa delas e não consegue seguir em frente. Ou o contrário disso, tá? Tem pessoas que passam por um luto e nem sequer entram nele. A pessoa fica indiferente, não chora, age como se não tivesse nada acontecido. Vamos jogar isso para as nossas perdas, as outras perdas, certo? Para a gente se dar conta dela, tá? O Freud, ele fala assim no luto é o mundo que se torna pobre e vazio, e na depressão é o próprio eu. Certo? E se a gente adiar esse luto, a dor fica lá guardada em algum lugar, em algum dia ela vem à tona. Gente, quando eu falo luto, eu vou sempre tocar nesse item. Não é o luto só das pessoas que a gente teve numa vida. Perdemos pessoas. Mas, por exemplo, a perda de um relacionamento, ele pode causar uma intensidade tão forte no outro como se fosse um luto de verdade mesmo de uma pessoa. Aquela intensidade a gente nunca vai saber. A gente não consegue medir o sentir do outro, certo? A dor do outro. O que nós realmente precisamos entender é que a vida é como um contrato que estabelece vigência, certo? Em uma das cláusulas dele. Ou seja, basta estar vivo para a gente estar sujeito às leis da existência, que determinam o nosso término, não é? Lutar com esse fato é ilutável, é garantia com certeza de dor, porque é algo inevitável. Eu vou passar uma vida toda me alimentando dessa questão da morte, certo? E o que agita muito isso é a nossa fé. A nossa fé em superar a nossa ansiedade em relação à nossa finitude. Por quê? É na religiosidade, é na espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, gente, eu não estou falando de uma religião em si, certo? Mas quando a gente está no meio espírita, a gente sabe que na nossa continuidade da nossa vida pós-morte, né? Porque é na religiosidade que o indivíduo convive melhor com a finitude. Porque lá ele vai encontrar certezas porque vive, porque morre e o que acontece depois da morte. Olha que interessante isso, né? Através de uma religiosidade, através de uma espiritualidade, você vai começar a encontrar respostas para as suas indagações. Ou seja, por que vive, por que morre, o que acontece depois da morte. E aí as dores, elas parecem às vezes desproporcionais ao que acontece. Por quê? Porque são frutos de uma soma incontrolável, incontável. Sabe? Uma soma incontável. Quantas vezes a gente chora por uma única perda, mas no fundo a gente sabe que está chorando por várias outras. É uma espécie assim de sofrimento acumulativo. Certo? Quando desabamos por nada, é porque realmente a gota d'água transbordou. Aconteceu uma coisinha de nada e você chora, desaba. Por trás daquele desabar tem tanta coisa ali, tem um sofrimento tão grande acumulado, certo? A reação àquilo que nós perdemos depende muito do histórico de cada um,
Não é isso? Certo? Quantas vezes, é que eu falei, a gente chora de maneira tão descontrolada sem saber por quê. Mas no fundo, quando a gente começa o nosso processo de autorreflexão, a gente sabe, certo? A gente sabe, certo? A gente vai conhecendo, né? Porque é o seguinte, esse lidar, vamos dar um exemplo assim, ó, quem não admite perder nem numa partidinha lá de baralho, por exemplo, né, de buraco, sei lá, de truco, obviamente é o tipo de pessoa que vai ter muita dificuldade em superar uma perda, certo? Por quê? Porque elaborar as perdas menores no nosso cotidiano, elas podem nos preparar para os acontecimentos mais difíceis. Ou seja, é lidar com essas pequenas perdas que a gente pode aprender a lidar com as perdas maiores, certo? Com as perdas maiores. Vocês percebem como que é o processo? Ou seja, eu aprender a, a lidar com as perdas do nosso cotidiano para aprender a lidar com as perdas maiores. Senão, eu realmente não vou dar conta quando chegar uma perda maior. O Jung, o psiquiatra Jung, criador da psicologia analítica, ele tem uma frase muito famosa que ele fala assim: não há despertar de consciência sem dor. Ele fala assim: as pessoas farão de tudo, chegando ao limite, para evitar enfrentar a sua própria alma. Mas ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luzes, mas sim por se conscientizar da sua escuridão. Vocês entendem o que é isso? Ou seja, é entrar em contato com a sua dor, com a sua escuridão, para que a luz ressurja, para que a luz venha. E realmente aceitar a nossa transitoriedade, nessa condição humana. E você pode mudar o modo como se relaciona com isso. Sabe de que maneira, gente? Lidando com o apego. Repare bem, olhe para suas perdas. Como você lida com o apego? Ao contrário do que muita gente pensa, o luto, esse forma de luto, ele não acontece apenas pela morte do ente querido, como eu disse anteriormente. Há muitos outros lutos que a gente vai vivendo cotidianamente. Talvez muito maior, porque após a perda psicológica de um objeto ou uma pessoa, que a gente tinha muito apego. Muito apego, certo? Que tipo de apego? Olha, o sentimento de posse, a fragilidade, as causas do apego, ela está ligada ao quê? Sentimento de posse, fragilidade humana, dependência, insegurança, materialismo, medo, certo? Dúvida ou descrença da nossa vida espiritual e, sobretudo, gente, ela está ligada ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho. Orgulho e egoísmo são bases do nosso apego, e principalmente do egoísmo. O Kardec, ele diz lá na questão 913, que é do egoísmo que deriva todo o mal. Nele está a verdadeira chaga da sociedade. Por quê? Porque o egoísmo, ele faz com que a gente se apegue achando que é nosso aquilo ali. Quando a gente se liga nessa questão da transitoriedade, a gente se dá conta que nada é nosso. São só empréstimos, certo? O apego realmente é a razão de nossas infelicidades. Só que desapegar é a chave para a nossa libertação. Talvez acho que o grande ensinamento da vida que a gente vai aprendendo, as duras penas, é nos desapegar de coisas, circunstâncias e pessoas. Certo? Então, tudo isso realmente alguém colocou aqui agora, desculpa eu não ouvi o nome, isso é muito bonito no campo teórico, mas tá aí, é nossa prática. Se você que está aqui agora no sábado, assistindo essa live,
né? Destinando o seu tempo, né? Se desapegando do seu tempo de um sábado à noite. Olha só, a gente está falando de desapego, não é? Desapegando do seu tempo sábado à noite e não trouxer e não levar nada para sua prática, de nada vale. É prática, tem que ser prática sempre, certo? Desapegar, gente, o que significa desapegar? Desapegar não é amar menos ou diminuir a importância daquilo que a gente tem apego, mas é compreender e aceitar o fenômeno do essencial do universo, que é o quê? Nossa transitoriedade, que tudo é transitório. Então, quando eu falo desapegar, ele não está ligado a diminuir a importância daquele objeto. Seja ele nossa pessoa, seja ele minha casa, meu carro, seja ele meu bem que eu tenho ali material, certo? Por quê? O universo, a vida, a sociedade, as pessoas, incluindo nós mesmos, né? Vamos dizer assim, a gente está em contínua transformação. Tem uma frase dada uma. Essa frase ela me marcou muito no meu curso de psicanálise, que a minha professora disse uma vez. Ela disse assim, minha professora não, desculpa, foi meu professor. Ele fala assim: não há transformação sem decepção. Não há transformação sem decepção. Isso me marcou. Por quê? Nenhuma transformação ela chega sem dor, sem que a gente tenha decepcionado. Infelizmente é dessa maneira, certo? Não há transformação sem decepção, certo? Observem isso, como a gente vai mudando e trazendo à tona tanta coisa boa depois de passar por um processo de decepção. Então, o segredo de se manter assim perene no fluxo da vida é ir sintonizando as nossas emoções na onde? No presente. Trabalhando sempre um desapego de tempo, de coisas materiais, certo? E pessoas, certo? Jesus já traz todo esse ensinamento, né? Traz todo o ensinamento para nós. Porque quando a pessoa, olha só, aprende a lidar com essa dor, aprende a lidar com essa transitoriedade, os conflitos internos, eles tendem a diminuir. E aí a gente vai conquistando realmente a nossa paz de espírito. Porque a gente vai se dando conta, passou pela minha vida, o que eu tirei desse aprendizado com essa pessoa? Aprendi com ela, cresci com ela, evoluí com ela. Deixa ela aí. Eu vou começando a tranquilizar a minha alma. Eu vou começar aquietando aquilo que me incomoda. Certo? Eu vou deixando para trás. Vamos dar um exemplo. Por que me incomoda tanto a perda? Vamos dar um exemplo de um bem material. Meu apego. É simples. Então, olha só. Apego ao nosso tempo, às coisas materiais e às pessoas. Percebam o tempo. A gente tem um apego imensurável ao nosso tempo. A gente acha que perder 10 minutinhos hoje, assistindo, por exemplo, uma live aqui, é perda de tempo. Certo? Olha que interessante. Você acha que está perdendo o seu tempo, mas você passa, por exemplo, meia hora, uma hora, olhando fotos no Facebook, olhando uma hora, 2 horas. Calcula isso no ano. Quantas horas você desperdiça do seu tempo com redes sociais, por exemplo? Certo? Nós estamos aqui numa rede social. Mas calcule, veja quanto que você tem tempo. Então, quando a gente começa a lidar com parar de lutar contra o destino, parar com de perceber, a gente começa a viver. A Elizabeth Kubler-Ross, aquela que eu falei para lá, que tem os cinco estágios do luto, ela fala que quando a gente está perto de morrer, há um empoderamento tão grande da vida, a gente quer viver tão intensamente, que aí a gente começa a viver de fato. Porque muitos realmente, todo mundo morre, mas poucos vivem, né? Então,
quando a gente se dá conta de que a gente vai mudando e crescendo e perdendo esse conflito interno que nos incomoda, o resultado é a ausência do medo da vida. A pessoa vai ter coragem realmente de viver e de morrer. E vai conhecer de fato o amor, que é a força que nos move, o caminho realmente da felicidade. E aí ele vai começar a plena realização de sua vida. Certo? Porque é assim, Deus, Deus é em sua infinita bondade, ele fez com que a natureza ela se mantivesse no eterno reciclar de experiências e energias, numa constante mudança realmente da forma e dos ritmos, gente. Nessa viagem maravilhosa de conhecimento que é por meio da imortalidade. Ou seja, repare que a gente vem e vai várias vezes e vamos aprendendo com tudo isso. Então, analise hoje, só hoje, essa semana, qual foi a perda que te trouxe um aprendizado? Qual foi a perda que te trouxe algo extremamente significante? Como você lidou com ela? Você se analisou nesse processo? Certo? Você se viu nesse processo? Você percebeu que tem um monte de gente que também está aí junto com você? Também está aí junto com você? Tem uma... Eu achei muito interessante eu lendo outro dia isso. Tem uma tribo africana que eles têm uma cuia. Sabe uma cuia? E aí eles têm uma cerimônia para aliviar o sofrimento. O que eles fazem? Eles mergulham essa cuia num líquido bem amargo. E essa cuia vai passando de mão em mão. Cada um bebendo um pouquinho daquele líquido amargo. Ou seja, cada integrante ali da tribo vai bebendo um pouquinho daquele líquido amargo. Ou seja, cada um vai sentindo o amargor, certo? Esse gosto amargo. Cada um vai sentindo, né? Então, qual é a lição disso? Que o sofrimento, ele nos torna iguais enquanto seres humanos. Se eu estivesse numa sala aqui agora, dando essas informações e pedisse para vocês, quem nunca nunca teve uma perda, eu tenho certeza que ninguém ergueria a mão. Todos ergueriam a mão quando eu falasse assim, alguém perdeu algo em sua vida? Todos ergueriam a mão. Então, o sofrimento, ele nos torna iguais enquanto seres humanos. Todos nós passamos por ele. E é exatamente por haver provado desse gosto lá amargo que a vida vai nos trazendo, é que a gente tem que se tornar solidário com o outro. Porque todos, de certa maneira, como a cuia que eu dei o exemplo, estão bebendo do seu líquido amargo. Cada um está bebendo do seu líquido amargo. A gente não se dá conta que o outro também está bebendo. Não é? Mais cedo ou mais tarde vai nos chegar a hora da gente beber a nossa cuia. Se é que a gente já não bebeu antes, já passamos, já saiu esse gostinho amargo. Daqui a pouco a gente vai beber de novo esse gostinho amargo, certo? Esse líquido amargo. Porque é isso. E é isso que nos torna humanos. É isso que vai fazer com que a gente se torne empáticos com o outro, porque a gente começa a perceber que o outro também bebe desse líquido amargo. O outro tem feridas como eu também tenho. Que a gente está no mesmo barco. Se eu traduzisse em outras palavras, que nós estamos no mesmo barco e que esse barco ele sempre é guiado por Deus. Eu costumo repetir lá no meu grupo de estudo uma frase assim, que tudo está certo. Quando a gente crê nisso de verdade, que tudo realmente está certo, é realmente a crença, é o fortalecimento da nossa fé. Que tudo está certo. Gente, é algo simples. É algo simples. Tudo está certo. A gente tem que ter uma compreensão muito maior disso e para tentar compreender como Deus age
por nós e em nós. Entende como é isso? A nossa fé ela é testada nesses momentos. É nesses momentos que são testadas as nossas concepções de religiosidade, de espiritualidade, de tudo isso. Então, lá na questão 728 do livro dos Espíritos, Kardec diz assim, ó, o que chamais de destruição não passa de transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. É isso. O que a gente chama de destruição não passa de transformação. Nós vamos nos transformando ao longo de uma existência. Quando a borboleta, eu coloquei até isso no meu Instagram essa semana, o que a borboleta chama de morte, o que a lagarta chama de morte, a hora que ela está achando que vai morrer, é aonde que ela se vive de vez e se torna borboleta. Não é isso? É uma analogia bem simples, bem boba, mas é isso. A hora que a gente acha que está passando por uma morte, na verdade é onde a gente está renascendo. E muitas vezes para muito melhor. Se transformando. Se transformando. É isso, certo? Então, essa concepção de perda, ela está muito ligada àquilo como você vai lidando. A tua dor, o teu processo de dor, ele vem com o intuito realmente de te aprimorar, de te transformar. De transformar numa pessoa muito melhor, certo? A Adélia Prado, ela tem uma frase que ela é muito marcante para mim. Eu utilizei essa frase outro dia numa palestra que eu dei. Ela fala assim, ó, Adélia Prado, poeta mineira. Ela fala assim, tudo que a memória amou já ficou eterno. Anota aí então, olha, Adélia Prado, ó. Tudo que a memória amou já ficou eterno. Então, responda para mim as pessoas, as situações, os lugares, eles já são externos. Se constrói isso com amor dentro de você. Esses entes queridos que se foram, ninguém vai tirar isso de você. Ninguém vai tirar isso de você. A perda existiu, mas o efeito da lei da transitoriedade. A gente passa, mas ele está eterno. Fica gravado em nós. O momento, as pessoas, ele está eterno. Então, a Adélia Prado, ela é fantástica quando ela diz que tudo que a memória amou já ficou eterno. Certo? Já ficou eterno. Então, olhe para você. Se veja no que ficou eterno em você. Ficou eterno as coisas ruins? Ficaram as coisas... Como você lidou com esse eterno? Certo? Olhe para isso. Se veja nisso. Tá bom? Eu vou encerrando aqui hoje, pessoal. Olha, eu sempre encerro com uma recomendação do Evangelho no Lar. Hoje, vejam lá, quem está passando, eu já vi algumas pessoas dizendo que estão passando uma dor, né? Não é difícil lidar com a perda de um ente querido. Vejam lá, peguem o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Leia esse capítulo hoje, leia esse capítulo com as pessoas que você ama, leia esse capítulo com as pessoas que você quer bem. E se não tiver, leia sozinho, coloque uma água, peça para os bons espíritos fluidificar essa água, para acalmar o seu coração, para quietar o seu coração. Você pode ter certeza que eles ficam lá sempre querendo te ajudar. Certo? Então, olha, repetindo aí, ó, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Se você não tem o Evangelho, é só entrar. Joga lá no Google, procura lá, capítulo 5, certo? Bem-aventurados os aflitos, certo? Pessoal, muito obrigado, obrigado Grace, obrigado meu querido irmão que está sempre aí me acompanhando nas minhas lives. Me desculpe hoje, né? Hoje a gente teve um probleminha técnico no início. Agora respondendo algumas perguntinhas que vocês colocaram a respeito. A live, todas as lives que eu dou, elas acontecem, elas ficam disponibilizadas no canal do YouTube da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Então procure lá, o mesmo nome da página é o nome que você tem que procurar lá no YouTube, tá bom? Todas as lives ficam salvas lá. E essa live de hoje, ela não acontece com regularidade aos sábados, tá? Quem perguntou, elas sempre acontecem aos domingos às 19h30. Todo domingo eu tô aqui com vocês. Mas como amanhã eu vou ter um probleminha, um compromisso, tá bom? Ô Elisângela, tudo bem, minha prima querida? Tudo bom com você? Que bom que você está aqui comigo. Fico muito feliz de você estar acompanhando aqui ao vivo, certo? Então, entra lá, entra no canal do YouTube, veja lá as lives que ficam lá salvas, certo? De repente elas podem auxiliá-las, certo? Ah lá, a Débora colocou lá, YouTube Mensageiros de Luz. Isso mesmo, Associação Espírita Mensageiros de Luz. Tá bom? Lá ficam também disponibilizadas todas as palestras, tudo isso. Então, gente, se entre no teu processo de autorreflexão, daquilo, construa os seus mecanismos de lidar com suas dores, com seu sofrimento, certo? Meus amigos, um ótimo final de semana para vocês, um domingo excelente, certo? Fiquem com Deus e saibam que Ele nunca, nunca abandona seus filhos, tá bom? Isso mesmo, Alexandre, todo domingo às 19h30. Amanhã vai estar repetindo essa live lá, tá bom? Certo? Muito obrigado. Fiquem com Deus, paz e bem para todos vocês que estiveram comigo aqui nessa noite, ok? Um grande abraço, até mais.